Boa noite, queridos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Pilvezan. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 13 de outubro de 2023. Agora são 20 horas e 3 minutos. A nossa igreja, ela é uma igreja evangélica. Por enquanto, nós estamos operando apenas aqui pela internet, não temos um local fisicamente. Se você chegou por aqui pelo YouTube, você pode participar dos nossos cultos. Temos cultos de domingo às 18 horas e cultos às sextas-feiras às 20 horas. Às sextas-feiras nós temos realizado aí uma modalidade um pouco diferente de estudos bíblicos, que é uma mesa redonda, que é o que nós vamos fazer hoje, uma mesa redonda. Então, eu, mais o pastor Valdo e o pastor Weber e a irmã Eliette, nós vamos conversar e falar sobre o assunto que nós escolhemos. Bom, muito bem, nós temos um canal no YouTube, temos um Facebook, temos também o Instagram, você pode nos encontrar através do igrejadeinterlagos.com.br. Nós temos também um site, né, o www.igrejadeinterlagos.com.br, lá você vai encontrar os horários de culto, e se você quiser entrar em contato conosco, você vai encontrar um canalzinho lá para mandar mensagens para a gente vai ter o prazer de responder. Tá ok? Se você for participar conosco online, né, você pode entrar aqui nessa sala, não tem problema nenhum, só entrar com o microfone e a câmera desligados, tá ok? Muito bem, então, hoje nós vamos fazer uma mesa redonda e a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher, né? O papel da mulher dentro da igreja, né? E se a Bíblia, será que a Bíblia é machista? Será que a gente tem aí algum problema com relação às mulheres? Vamos desvendar esse mistério, tá certo? Quem vai fazer a mediação, quem vai fazer a condução é a irmã Eliette. Eu e o Valdo e o Weber vamos dar as nossas contribuições também, tá ok? Queria que você fechasse os seus olhos, mesmo que seja a gravação, não tem problema não. Se for a gravação que você está assistindo, fecha os olhos e vamos orar, não tem problema não, fecha aí. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento tão gostoso, onde nós podemos nos reunir como igreja e buscar, Senhor, entender a Tua palavra, entender os Teus mistérios e melhorarmos como cristãos, é o que nós desejamos. Vem com o Teu Espírito Santo, traz alegria àqueles que estiverem assistindo este debate que vamos fazer aqui. Te agradecemos, Pai, pedimos a Tua proteção a cada uma das famílias aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Esse tema eu achei, assim, muito propício para a gente estar comentando hoje, porque, inclusive, eu falei para a Soraya, eu fiz uma pesquisa na internet, quase não se fala nisso, e há muitas dúvidas sobre alguns tópicos, né? Porque muita gente fala, né, principalmente pessoas que não têm muito entendimento da palavra, fala, não, olha, a Bíblia é muito exclui as mulheres, a Bíblia é muito machista, por que não tem uma autoridade da mulher, por que a mulher não pode falar na igreja? Então, irmãos, a gente vai tentar desvendar essa dúvida que existe, né, entre vários irmãos, e quando o pastor Hélio, o pastor Valdo, o pastor Weber quiserem interromper, fiquem à vontade. Eu vou tentar fazer um preâmbulo de uns 15, 20 minutos, e depois a gente entra mais na mesa redonda, certo? Eu quero fazer primeiro
situar o que existia no Velho Testamento e no Novo Testamento em relação às mulheres. Porque o Velho Testamento realmente é um livro muito opressor, não só às mulheres, ao ser humano em geral, né? Mas principalmente às mulheres. Porque as mulheres no Velho Testamento parece que elas tinham mais assim uma função de procriação, né? Um homem poderia ter várias mulheres se ele pudesse sustentar. A mulher era facilmente apedrejada caso ela descumprisse alguma das leis, né? As leis que eu já falei várias vezes, não são só 10 mandamentos, são centenas de estatutos, mandamentos, juízos. Então, a gente quer pontuar que Velho Testamento realmente era opressor. Eu só vou dar algumas referências bíblicas, porque senão a gente ficaria aqui até uns 40 minutos falando isso, se for ler versículo por versículo. Mas como eu sei que tem gente que gosta da Bíblia, que gosta da palavra, muitas vezes a pessoa anota e depois vai conferir. Essa é a nossa intenção. Tá? Então, se você não está com uma caneta aí, pega uma caneta e papel para você anotar, porque eu vou dar várias referências em Velho Testamento que provam que a mulher realmente era muito oprimida antes de Jesus se manifestar. Por exemplo, a mulher, ela não podia fazer votos ao Senhor. Sabe aquele voto que fez Ana, quando ela era estéril, ela fez um voto: Senhor, se eu engravidar, o meu filho vai ser dado a ti, né? Vai ser um profeta, que foi Samuel, né? Isso está em Números 30, do verso 12 e 13, que fala que a mulher não pode fazer votos se não for autorizado pelo marido. Então, ela não tinha autonomia para fazer votos, e a solteira, se fizesse votos, teria que ser autorizado pelo pai, senão ela não tinha essa autonomia de fazer um voto ao Senhor, né? Então, vocês veem que a palavra dela não valia, né? Tem uma outra história na Bíblia, irmãos, que é muito assim revoltante, que é: o homem casa com a mulher e, se ele não se agradar dela, ele a despede, né? Ele já conhecendo ela. Então, esse agrado seria, a gente pensa, deve ser na intimidade, né? Isso está em Deuteronômio 24:1. A mulher nunca poderia despedir o marido, mas o marido sim, a mulher. A mulher, ela poderia ser dada como prêmio a um guerreiro que conquistasse a guerra, um povoado, né? Tem uma história de Caleb, né, que foi dada a filha do irmão do Caleb, foi dada como prêmio. Isso está em Josué 15, 16 e 17, porque alguém ganhou uma guerra lá, né? Então, a mulher foi dada como prêmio. Ou então, se dois povos tivessem guerra, eles trocavam as filhas para casar com os outros povos para apaziguar a guerra, vamos dizer assim, né? Isso está em Gênesis 34, 21. Tá, irmão? Se vocês gostarem de Bíblia, vão atrás, que vale a pena ver esses versículos. Outra coisa assim que a gente pensa: poxa, a mulher não tinha muito valor, porque Abraão, tanto Abraão como Isaque, quando eles entraram em terras estranhas, eles ficaram com medo deles serem executados, então eles ofereceram a esposa deles para Faraó, né? Ou para Abimeleque, para falar: olha, ela é minha irmã, tá? Pode ficar com ela e fazer com ela o que você quiser. Quer dizer, ele prostituía a esposa, e isso para o judeu era uma coisa muito grave, a esposa ser possuída por outro homem sexualmente, mas ele fazia isso porque ele achava que a mulher seria uma boa moeda de troca, né? Então, isso está em Gênesis 12,
do verso 11 ao 16, quando Abraão fala que Sara é sua irmã, né? Posteriormente, acontece a mesma história, que Abraão oferece Sara a Abimeleque, né? Dessa vez não foi para Faraó, foi para Abimeleque, falando que ela era sua irmã. Isso está em Gênesis 20, de 1 a 7, e depois Isaac também oferece Rebeca, né? Para ele não sofrer nenhum dano, ele oferece a mulher ao suposto inimigo para ela ser possuída pelo inimigo, né? Possuída sexualmente, eu digo. Vocês também devem se lembrar da história de Ló, quando ele foi visitado por aqueles anjos, que os homens pervertidos do lugar queriam conhecer os anjos, e esse conhecer tem uma conotação sexual, e Ló falou, não, olha, está aqui minhas filhas, vocês podem possuir minhas filhas, né? Quer dizer, quem em sã consciência fará isso agora, né, com as filhas? Oferecer as filhas para estupradores? Né? Isso está em Gênesis 19, do verso 5 ao verso 8. Ou, então, tem uma história também de Gibeá, né? Esse é um ancião que deu abrigo a anjos, e a mesma coisa. Os homens da cidade queriam possuir aquele anjo, e ele deu a sua concubina, só que esse aí ele deu mesmo, e ela ficou a noite toda nas mãos daqueles homens perversos, né? Sendo estuprada, e parece que a mulher não tinha realmente nenhum valor. Isso está em Juízes 19, de 22 a 25. Continuando um pouco mais, as mulheres, como os homens, eles eram guerreiros, normalmente eram eles que eram contados, as mulheres nunca eram contadas num censo populacional, né? Então, vocês veem muito assim, olha, existiam 40 mil pessoas, fora as mulheres, as crianças e os gados, né? Então, isso tem vários passagens com isso, né, em números, mas só para um exemplo, Gênesis 46, verso 26. E isso também fala até no Novo Testamento, porque até Jesus ressuscitar, irmãos, estava valendo a lei. Por isso que quando houve a multiplicação dos pães, fala assim, eram quase 5 mil homens que comeram daquele pão, fora as mulheres e as crianças, né? Isso está em Mateus 14, 21. Então, as mulheres não tinham nenhum valor em Novo Testamento, né? Elas eram apedrejadas, por exemplo, a mulher que ia ser apedrejada, né? Que Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cadê aquele homem que estava adulterando? Né? Só apareceu a mulher para ser apedrejada, né? Então, era assim, uma coisa muito grave o que acontecia, né? Por exemplo, tinha uma lei dos ciúmes, que a mulher tinha que beber uma água quase que envenenada, se ela sobrevivesse, ela não estava traindo o marido, né? Isso está em Números 5, 14, tem essa história, né, que ela ia tomar essa água amarga. Então, você fica pensando, eram coisas assim, totalmente sem muita lógica, né, que existia. A mesma coisa, quando o homem cismava que a moça que ele casou não era mais virgem, tinha leis que determinavam isso, e se por acaso a mulher não tivesse aquele sangramento, que 20% das vezes não tem, ela era apedrejada. Isso está em Deuteronômio 22, 15, né, que é a lei da virgindade. Mas, quando veio Jesus, as coisas mudaram totalmente, né? Porque Jesus, irmãos, ele rompeu com aquela lei de Jeová,
né? Na cruz foi rasgada aquela lei, né, que era contra nós. Então, quando Jesus veio, por exemplo, fala em Atos 8:12, que Filipe batizava tanto homens como mulheres, começou a igualar, né? Por quê? Porque todos nós que fomos batizados, nós nos revestimos de Cristo. Então, quando Jesus, quando o Espírito Santo olha para nós, ele vê esse revestimento. Por isso que quem está em Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, não tem servo, não tem escravo, porque Deus acaba nos vendo como revestidos por Cristo, né? Isso está em Gálatas 3, até se o pastor quiser abrir, eu acho que vale a pena abrir esse versículo para mostrar que realmente houve uma mudança total da visão bíblica em relação à mulher, né? Está em Aliás, Gálatas. Oi? Ocorreu um probleminha aqui, eu vou tentar abrir, peraí. Tá. Ou então eu leio, tá? Que eu tenho aqui já. Em Gálatas 3, 27. Fala assim, porque. Tá aparecendo o texto aí? Não. Ele está com problema aqui, o sistema, viu? Eu não consigo espelhar aí. Ó, a hora que eu ponho, ele dá um erro. Ah, Can't share your screen. Mas vai, continua. tá. Fala assim, peraí, deixa eu voltar lá. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente vê que existe essa mudança drástica, né? Essa mudança drástica. Se tiver tempo, no final, eu vou dar vários exemplos de mulheres que foram expoentes no Novo Testamento. Tá? Porque quando a Bíblia fala assim, que os maridos têm que amar as mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou para ela, isso está em Efésios 5:25, está dizendo que existe um equilíbrio aí, né? Então, imagina, Cristo é a figura do esposo e a igreja é a figura da esposa. Então, existe um balanço. Cristo deu a sua vida. Como é que a igreja não vai amar esse esposo, né? Como é que a igreja não vai se submeter a esse esposo, sabendo que ele pode todas as coisas, que ele a protege, que ele morreu por ela, né? Então, tem outras coisas que eu vou falar depois, se der tempo, mas eu queria lançar aqui uma pergunta, tá? Para o pastor Hélio responder, que é uma pergunta que, se você fizer uma pesquisa na internet, ninguém responde. Essa pergunta está em 1 Coríntios 14, 34. Espera aí, eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar. Espera só um minutinho. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui Eu não compartilhar. consigo realmente, está dando algum problema aqui no meu computador. Eu também não estou conseguindo. Mas não tem Peraí. problema. Vamos lá, a gente lê e fica Tá. na leitura. Então, eu vou ler aqui, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Então, 1 Coríntios 14, 34, diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem
em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então, eu queria que o pastor falasse sobre isso, irmãos, porque isso causa muita dúvida, né? Me jogou na fritura aqui, né? É. Bom, eu já meditei muito sobre esse texto e eu tenho uma resposta para dar, né? Nós temos que levar em consideração o contexto da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma igreja bagunçada, confusa. A igreja de Corinto é uma igreja mundana. E isso a gente vê em vários versículos. Logo ali no começo, né? Por exemplo, se a gente for lá em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Capítulo 2, pode ser, né? E Paulo fala assim, capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí depois ele fala um pouquinho sobre sabedoria. Aí quando você vai lá no 3, ele começa assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Essa parte aqui do versículo é muito importante. Olha, eu ensinei vocês, eu dei alimento espiritual para vocês, mas não tão forte. E nem agora eu posso. Porque o verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aí ele entra naquela velha história, né? Olha, eu sou de Paulo, porque dizendo um, eu sou de Pedro, ou sou de Paulo, e o outro ele fala, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? E então, Paulo aqui, irmãos, ele está dando sinais de que esta igreja é uma igreja carnal, é uma igreja grande, é uma igreja que tem até um sujeito lá, o filho de um sujeito que está tendo, mantendo relações com a, como é que fala? A Madrasta. madrasta, exatamente. Acho que está lá no 4 ou no 5, né, Eliette? Eu acho que é 5:1. Verso 5, capítulo 5:1, né? Ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Olha só a gravidade desta igreja. Olha, está acontecendo coisas aí com vocês que nem lá os gentios se nomeia. Não dá para falar. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Ou seja, nós estamos aqui numa igreja extremamente carnal, com problemas graves de comportamento. Então, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, tem uma palavrinha que ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção nessa palavrinha. Quer ver? Eu vou ler para você. 1 Coríntios capítulo 14, verso 34. Ele fala assim, as vossas mulheres. Quem são essas vossas mulheres? São as mulheres da igreja de Corinto. Percebe? Elas são tão carnais, elas são tão perversas,
que Paulo fala: fiquem caladas, não lhes é permitido falar. Então, eu até estava conversando com a Eliette, ó. Quer ver o 26, como ele começa? Ó? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação, porque não estava sendo feito para edificação. Se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2 ou muito 3. Não a igreja inteira. E seja, por sua vez, e haja intérprete, e por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, seja calado na igreja. Olha só o nível que essa igreja está. E fale consigo mesmo e com Deus. E falarem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se ao outro que tiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, mas não de maneira bagunçada. Para que todos aprendam. Qual é a função da profecia? Aprender e consolar. Esse é o objetivo da profecia. Percebe? Então, o 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres, ele aponta o dedo, estejam caladas nas igrejas. Percebe? Então, queridos, nós temos um problema de comportamento muito grande aqui, muito grave. Percebe? Se a igreja for uma igreja equilibrada, por exemplo, se você pegar Gálatas, se você pegar Efésios, não existe nenhuma orientação nesse aspecto. Percebe? Mas a igreja de Corinto é uma igreja perversa. Ela precisou de uma correção muito séria do apóstolo Paulo. Então, irmãos, eu penso assim, que quando a gente lê lá em Efésios, Gálatas capítulo 3, né? Gálatas capítulo 3, que verso que é mesmo, Eliette? Gálatas 3... Eu acho que é 28, não é? Eu acho que... Isso, 28. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Olha aí, ó. Há uma igualdade, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo. Então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então tá aí. A mulher, a gente precisa ter um certo cuidado no que diz respeito à mulher. Mas se for uma mulher equilibrada, se ela for equilibrada, não uma pessoa contenciosa, uma pessoa que gosta de falar demais. Eu já contei isso aqui para vocês. Uma vez eu estou lá na igreja, antes de namorar a Rosana, eu namorei uma outra garota, e eu não estava muito afim dela, não. Estava namorando porque era moleque, era jovem, fui na igreja. Chegou na igreja numa reunião de oração, lá vem uma mulher, bota a mão na minha cabeça, assim, na cabeça da menina, e falou: Deus está me revelando que vocês vão casar. Mas peraí. Mas Deus não perguntou se eu quero casar com essa menina. Aí eu casei com outra, e aí? Casei com a Rosana. Estou há 35 anos casado. E eu tenho um profundo respeito pela minha esposa. Profundo. Percebe? Para quem conhece aqui a minha casa, a dinâmica da minha casa, sabe que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade. Né? Então, irmãos, a mulher, a gente precisa tomar um certo cuidado com respeito às mulheres, não porque são mulheres, mas é porque a mulher ela é um complemento do homem, e o homem é um complemento da mulher. A mulher, ela é mais emotiva do que o homem. O homem, ele é mais racional, é uma tendência. Não estou dizendo que todo homem é assim, tem homem emocional também, percebe? Então, quando a gente fala assim, por que não existem pastoras? Bom, eu, por exemplo, como pastor aqui desta igreja,
eu digo a vocês o seguinte, a Bíblia não trata desse assunto, da mulher ser pastora. Eu poderia sim, chegar e falar, não, a Bíblia não trata desse assunto, então eu posso fazer. Percebe? Mas eu procuro tomar uma atitude um pouco mais... Respaldado. Porque é assim, irmãos. Embora a Bíblia não trate desse assunto, eu ainda não estou convencido, né, do pastorado de uma mulher. Não estou convencido. Eu precisaria me convencer, talvez mais, não por machismo, mas dá só uma olhada, irmãos. Eu e a Rosana, eu vou falar de mim, tá? Eu e a Rosana estamos casados há 35, vai fazer 36 anos que nós estamos casados. Eu não vivo sem minha esposa. Eu não consigo viver sem ela. Ela é que lava minhas cuecas, ela que lava as minhas meias, ela que amamentou os meus filhos, ela que trocou fraldas dos meus filhos, percebe? A mulher, ela tem uma responsabilidade em casa muito grande. Não que eu não ajude, e muito pelo contrário. Irmãos, eu não consigo lavar uma peça de roupa. Não consigo. Mas eu vou para a cozinha e eu cozinho. Eu sempre cozinho, porque eu sei que a Rosana tem as atividades para fazer naturais da casa. Percebe? Irmãos, ela lava o meu banheiro todo dia. Eu chego para tomar um banho, irmãos, meu banheiro está cheiroso, tá uma delícia. Eu tomo um banho tranquilo, por causa do cuidado que a Rosana tem com relação a mim. E eu com relação a ela. Mas eu sou homem, eu não tenho essa habilidade que a mulher tem. Eu confesso a vocês, eu não consigo fazer determinadas coisas, por pura falta de capacidade. Então, por exemplo, se você coloca uma mulher como pastora e ela precisa dedicar o seu tempo ao pastorado, como é que fica a sua casa? Percebe? Para um homem é mais fácil. Um homem é mais tranquilo ser um pastor. E outra, não sei se vocês sabem, irmãos, existe uma linha no direito que diz o seguinte, que as juízas, as mulheres juízas, elas não deveriam julgar na época da TPM dela. Porque a TPM interfere diretamente no juízo da mulher. No juízo que eu estou querendo dizer do julgamento. Percebe? Para ela não se envolver emocionalmente, porque ela está mais sensível, que é da natureza da mulher. O homem não tem TPM, irmãos. Eu não tenho, pelo menos. Percebe? Então, eu penso assim, que a mulher pode falar na igreja. Pode. Pode falar, desde que seja equilibrado. Desde que não seja uma pessoa que é emotiva, que, né, como a gente já teve na igreja, mulheres que falavam demais, percebe? E às vezes você tem que ir lá e fazer uma correção, percebe? Então eu penso assim, eu acho que, por exemplo, a gente dá aqui a oportunidade para a Eliette é uma mulher equilibrada, eu nunca vi a Eliette emocional dando um conselho ou fazendo, muito pelo contrário, uma mulher equilibrada, inteligente, uma pessoa que é submissa, ou seja, toda vez que a Eliette quer falar alguma coisa, Elião, o que você pensa disso? O que você pensa assim? Como é que você vê tal coisa? Sempre se aconselhando, porque eu sou responsável pela igreja. E isso é muito bacana. Quer dizer, está submissa a igreja. Né? Amém, irmãos? Estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, eu paro por aqui. Acho que já falei bastante. Depois, se tiver mais alguma coisa, eu falo. O pastor Valdo Isso. quer falar? Então, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, é o seguinte: nós temos de ter um conhecimento bíblico, né? Um conhecimento panorâmico da Bíblia, vamos dizer assim, né? Nós temos que entender bem a doutrina de Cristo. Nós temos de entender cada versículo dentro do contexto, né, do Novo Testamento, tá certo? Então,
Ou seja, nós podemos pegar um versículo e formalizar toda uma doutrina em cima de um versículo, né? Conforme diz esse versículo, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Você não pode pegar esse único versículo e colocar isso aí como sendo uma lei dentro da igreja. Isso não pode ser feito, senão você vai cometer um sério erro. Então, você tem de conhecer, primeiramente, você tem que conhecer bem o Espírito Santo. Você vai conhecer o Espírito Santo através da palavra de Deus, Novo Testamento, né? E a palavra de Deus deixa muito claro que para com Deus não há acepção de pessoas, sabe? Deus, ele não vai olhar o Deus Pai. Estou falando do Deus Pai, né? Porque quando Eliette, ela deixou muito claro aqui as atitudes, aquilo que acontecia no Velho Testamento, né? Necessário foi vir Jesus para dar origem a um Novo Testamento. Foi preciso, ele teve que vir para mostrar algo novo, algo diferente do que acontecia lá no Velho Testamento. Então, aí Jesus Cristo, ele veio e enviou o Espírito Santo. Então, nós começamos a conhecer o Espírito Santo, como o Espírito Santo age. E a Bíblia deixa muito claro, né, que não há para com Deus, não há acepção de pessoas. Deus não vai olhar, né? Ah, não, é mulher, então não pode. Ah, é homem, então pode. Deus não vai olhar dessa forma. Deus vai olhar a pessoa, né? E vai olhar o caráter da pessoa. O que a pessoa dá abertura para ele agir. Qual que é a abertura que fulano dá para que o Espírito Santo age e use a vida dela, né? Então, Deus não vai olhar, não, é mulher, então tem uma série de restrições. Essas restrições, né, que a mulher tem algumas restrições, assim como o homem tem outras restrições, porque são seres complementares, são diferentes, mas são complementares. A mulher, ela em determinadas situações, ela é mais sensível do que o homem, né? Em outras situações, ela emocionalmente ela é até mais forte do que o homem. Dependendo do impacto, né, que um homem emocional que um homem sofre, ele age muito pior do que a mulher, né? Se ele não tem um conhecimento da palavra de Deus, que não pertence à igreja, né? Então, o que eu tenho observado na palavra de Deus, na Bíblia, é isso. Deus, ele não faz acepções de pessoas, ele não vai olhar se é homem ou se é mulher, para ele, sabe? Não vai ter dois pesos, duas medidas. Não é dessa forma. Então, se a mulher, no caso da igreja de Corinto, o que nós entendemos dentro do contexto é o que o pastor Hélio passou aqui para a gente, né? Que naquela situação, né, mediante pontualmente, tá? Naquela situação, o apóstolo Paulo, ele determinou isso para a igreja de Corinto, né? Assim como tem aquela passagem que fala sobre o cabelo, né, da mulher, o véu, que a mulher ela não pode pregar com o cabelo cortado. Então ele fez uma pergunta, né? É decente que a mulher, né, ela fale, né, ela ore com o cabelo tosqueado? É decente? Então, ali, no caso, o apóstolo fez uma pergunta, e a resposta é o seguinte: não é decente. Porque naquela situação, as mulheres não usavam o cabelo curto. Entendeu? Então, o cabelo curto para uma mulher ali dentro daquele contexto geográfico e histórico, era indecente uma mulher usar um cabelo curto. Agora, dentro do nosso contexto, não é. Tem um corte curto para mulher, até tem corte de mulher para o cabelo de mulher, que é um corte curto. Mas todo mundo olha e vê que não traz escândalo nenhum para a sociedade. Entendeu? Então, não é indecente que a mulher ela ore ou ela use o cabelo curto. Tá certo? Então, eu acho que nós devemos ter esse entendimento amplo, né, da palavra de Deus.
e não ficar nos apegando em versículos isolados. Amém. Pastor Hélio? Então, eu quero só colocar uma coisa que o Valdo falou, e isso também com relação à alimentação, por exemplo, percebe? Se a gente for levar em consideração o Velho Testamento, a gente não pode comer um monte de coisa, percebe? Um monte de coisa, de jeito nenhum. Carne de porco, eu amo carne de porco, não poderia comer. Mas Paulo vai lá e ele fala, olha, você não escandalize o seu irmão, mas você não pode rejeitar nada. Não pode rejeitar. O que Deus te deu para você é seu. E isso eu entendo também com relação às mulheres. Eu queria falar mais uma coisa antes de eu passar para o Weber. O Weber, é o seguinte. Lembra daquela situação em que Jesus estava apertado ali, aí vem uma mulher com fluxo de sangue e toca a orla dele? Vocês lembram disso, né? Então, aquela situação, para mim, é uma das mais incríveis. Por quê? Porque quando a mulher vai, toca a orla do vestido de Jesus, ela não podia ter feito aquilo. Ela não podia. Por quê? Porque ela estava com um problema de fluxo de sangue. Mas Jesus pegou e falou assim, epa, peraí, alguém me tocou. Aí os apóstolos, mas senhor, tem um monte de gente aqui te apertando aqui. Como o senhor disse que alguém me tocou? Ele falou assim, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aí ele começa a tratar o coração daquela mulher. E ele deixa de conversar com todo mundo e se dirige a ela. Sabe o que aconteceu nesse momento, irmãos? Tem uma coisa que a gente não para pensar. Jesus quebrou 2.000, quase 3.000 anos de tradição judaica. Por quê? Porque a mulher que se dane pela tradição judaica. Ela que se dane. Ela não podia ter colocado a mão em Jesus. Mas Jesus, ele foi tão gigante nesse momento, tão gigante, que ele não só tratou da vida da mulher, curou aquela mulher, mas também quebrou a tradição judaica. Olha, vocês estão desprezando as vossas mulheres e elas precisam da nossa atenção. Foi lindo. Para mim, essa situação ela é emblemática, porque Jesus vai lá e quebra com a tradição. A mesma coisa acontece quando ele conversa com a mulher samaritana. Ele vai lá e quebra a tradição de não se falar com mulher e, pior ainda, samaritana. Quando Jesus vai lá e fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus foi lá e quebrou 2.000 anos de tradição judaica. É nisso que a gente tem que pensar, que Jesus ele é tão grande, ele é tão gigante, que ele vai lá e derruba a tradição em favor do ser humano. Amém, irmã? Amém. O pastor Valdo levantou antes a mão. Então, só para rapidamente, aproveitando aí que o pastor Hélio falou com relação ao alimento, apesar que eu entendo que pode ser um tema em um próximo, um próximo encontro nosso aí das mesas redondas, eu só queria colocar o seguinte, que relacionado aos veganos, né? Eu entendo os veganos como sendo um ato de rebeldia, né? Eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela toma essa posição, ela está agindo com rebeldia, já que a palavra de Deus nos deixa muito claro que todos, os animais, todos os alimentos, eles podem ser, nós podemos usar de todos os alimentos, é lógico, desde que nós fazemos aquela oração, e recebemos com ações de graças. Então, eu acho que essa posição de vegano é muito importante, porque muitas das vezes alguns irmãos nossos, em Cristo, pode achar que seja uma atitude nobre ele passar a entrar nesse movimento, mas eu entendo que é um ato pecaminoso e de rebeldia. Então, só queria colocar isso daí.
E só falar também sobre o que ocorria em Velho Testamento, que existiam também umas orientações que o sacerdote não poderia ter nenhum defeito físico, né? Então, não poderia ter nariz torto, braço comprido, e a gente fica pensando, nossa, quanta coisa estranha, né, que existia no Velho Testamento, e Jesus veio e anulou tudo na cruz, né? Pastor Weber? O som, isso. Glória ao Senhor Jesus. Eu vejo dessa forma, irmãos. Aqui, com relação ao que a irmã falou, né, sobre o Velho Testamento é carnal, irmãos. Só carne. O Velho Testamento é um açougue. É só carne, né? Então, Jesus veio e mudou tudo. Sensacional essa. Desculpa, irmão, mas essa é, para mim, sensacional. É um açougue, né? Mandamentos carnais. E o Novo Testamento é espírito. É espiritual. Jesus, o reino dele não é aqui desse mundo. E tem uma passagem aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22, que diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. O que eu vejo, irmãos, da mulher no Novo Testamento, a mulher é uma privilegiada. O Senhor Jesus Cristo, ele colocou a mulher numa situação privilegiada. Eu vou falar para os irmãos, se fosse para mim escolher, eu preferia estar na situação da mulher do que na situação do homem no Novo Testamento. Porque a mulher é uma privilegiada, minha esposa é uma privilegiada. Aí o pessoal fala, é machismo. Não, é um cuidado que Jesus teve com as mulheres. Quando ele diz assim, ó, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quer dizer, olha o que Jesus fez aqui. Olha a situação da minha esposa, por exemplo. Se a minha esposa me vê eu como um cristão, né, ela vai ter eu como cabeça dela. A responsabilidade vai vir tudo para cima de mim. Tudo para cima do homem. A mulher está numa situação confortável no Novo Testamento. A mulher na igreja, eu tenho a igreja como uma milícia, né? Jesus fala que é para a gente militar, é o militarismo, nós somos soldados de Cristo. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou a mulher e colocou numa situação muito confortável dentro da igreja. A responsabilidade é do varão. Igual eu vejo, por exemplo, a nossa igreja, né? O cabeça ali, o que está na frente do nosso ministério, é o pastor Hélio, né? Então, uma coisa maravilhosa que o pastor Hélio falou aí, que mostra que a igreja de Interlagos é uma igreja abençoada, foi quando ele falou com relação à submissão da irmã Eliette, com relação à direção da igreja. O calada e mulher calada na igreja que eu vejo é essa forma, a mulher sendo submissa à liderança da igreja. Veio um pastor aqui na minha casa, e a esposa dele era pastora. Olha como é maravilhoso. A mulher, quando tem entendimento, a mulher virtuosa dentro de uma igreja. Olha como é que é. Aí eles chegaram aqui, inclusive, esse casal ajudou muito a minha... Pois não? Fala de novo, porque... Weber. Pois não, está ouvindo agora? Está ouvindo? Espera aí, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha internet. Eu vou dar uma arrumadinha. Está aqui comigo. Pastor Zé. Estamos ouvindo, eu estou ouvindo perfeitamente. Então esse casal foi muito... começasse de novo. Pode falar agora? Está dando para ouvir agora? Sim, mas começa de novo a história, por favor. Tá, a história é o seguinte, um casal veio me visitar aqui na minha casa, um casal de pastores, é o pastor e a pastora. Achei estranho, falei, a pastora, mas glória a Jesus, vamos ver isso aí, como é que é isso, né? Vou ter que conviver. Aí eles chegaram aqui na minha casa, né? Eu orei muito antes para receber eles aqui, pedi Jesus para me capacitar capacitar minha esposa, capacitar nós a receber os santos dele aqui na minha casa, que é uma responsabilidade muito grande para o cristão receber irmãos em casa, né? Nós tem que ser muito bem tratado, muito bem cuidado. Aí eu orei muito, aí eles chegaram, e eu comecei a observar a pastora. Quando foi um dia à noite aqui, nós fomos fazer
um culto aqui na minha casa, né, pregar o evangelho. Então, aí nós temos, então, cada pastor, que tinha 2 pastores, tinha 2 pastores e um diácono, né, que o meu genro era diácono na época, o pastor com a pastora e eu. Aí, quando foi começar a pregação e tudo, eu cheguei para a pastora e falei para ela, pastora, só traz uma palavra para nós. Ela falou assim, não, aqui tem 3 pastores para trazer a palavra. Eu falei, opa. E ela tudo que ela fez nesse culto foi determinado pelo esposo. Ela não fez nada assim por iniciativa dela. O marido dela, o pastor, falava assim, irmã, agora a irmã pode escolher os louvores? Ela ia escolher os louvores. E ela é pastora. Quer dizer, o que eu observei? Eu observei que ela era submissa. Ela não passou na frente de nenhum pastor. Ela foi super submissa. Então, com isso, eu vi que uma pastora assim é uma bênção. Porque o que Jesus fez? Quando ele fala que nós somos o cabeça da mulher, né? Que o marido é cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Quer dizer, o nosso cabeça é Cristo. E o cabeça da mulher somos nós, os maridos. Então, o que eu vejo é que Jesus ele colocou a mulher numa situação privilegiada. A mulher na igreja ela é super protegida. A irmã Eliette, ela pode pregar, viu, irmã? Você pode pregar tranquila, só pode estudar, só está coberto de oração por 3 pastores que estão na linha de frente da igreja. Nós é que vamos tomar as cacetadas. A senhora vai ficar protegida para ter liberdade, para conversar com as irmãs, para dar conselho para as irmãs, para pregar o evangelho. Sua irmã está coberta de oração. Não temas, fica tranquilo, porque tem 3 pastores cuidando da frente da igreja, da comissão de frente da igreja, da batalha. Porque quando sai um exército para a guerra, tem a linha de frente do exército. É os que chegam primeiro. Os generais, fica tudo lá protegido lá atrás, né? E já na igreja do Senhor Jesus Cristo, as mulheres são protegidas dentro da igreja. Por isso que a mulher não pode tomar frente na igreja. Ela não foi feita para tomar frente na igreja, mas sim para ser submissa e ser determinada pelo pastor dirigente da igreja. Eu, por exemplo, se a igreja for montar um grupo de louvor, né, com as mulheres, um coral feminino, e teria que ter um pastor tomando a frente daquele ministério. Por quê? Para ele estar na linha de frente da igreja, resguardando o coral das irmãs, através de oração, jejum, busca, testemunho. Então, a responsabilidade do homem, do pastor dentro da igreja, e do marido, é muito grande. A salvação da minha esposa vai depender de mim. Se ela me vê eu como cabeça da igreja, se ela tem eu como servo realmente do Senhor Jesus, e ela for submissa a mim, eu vou ser responsável pela salvação dela. Então eu não vejo machismo nenhum nisso. E isso é o que o Senhor Jesus determinou, porque assim o Senhor viu a condição do homem e a condição da mulher. Tem muita coisa, outra coisa que o pastor falou, muito interessante, tem coisas que a esposa faz que nós não conseguimos fazer, e tem coisas que a gente faz que elas não conseguem fazer, né? Aqui na fazenda, por exemplo, todas as vezes que a Dulce vê uma cobra aqui, ela me chama, eu venho correndo para ajudar ela, ver o que faz com aquela cobra, né? E tudo, quer dizer, e tem muita coisa aqui que eu chamo ela, porque eu não vou ser capaz de fazer, ela que vai fazer, mas dentro da igreja, porque, irmãos, o Novo Testamento é espiritual, não é material, não é carne, não é. Jesus é espírito. O Pai é espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós temos que olhar muito para o lado espiritual. A mulher, ela tem que olhar essa parte que parece ser um machismo, ela tem que olhar isso com o Espírito Santo. Ela vai perceber direitinho o privilégio que ela tem da igreja, a liberdade que ela tem dentro da igreja, né? Então, eu vejo dessa forma, irmãos. E tem que haver isso dentro da igreja mesmo. Vós, maridos,
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Olha a responsabilidade que Jesus jogou em cima de mim. E Deu para notar aí? não é uma sujeição à toa. Não, não é. É Aqui, como vou ao ler de novo. Senhor. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui, irmãos. Olha a responsabilidade do marido. Olha aqui, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Jesus, ele colocou o marido no mesmo nível dele ali, ó. Tá dando para sentir a situação do homem? Se eu fosse mulher, nesse caso, se eu fosse mulher, eu estava muito mais tranquilo, muito mais sossegado. Era só ser submissa ao meu marido, né? O meu marido é que caçava a meio de ser um servo fiel de justiça para nós tudo ser salvo. Porque a responsabilidade do homem, irmãos, a mulher que reclamar de Jesus, ela está muito mal agradecida, sabe? Ela está muito mal agradecida, porque Jesus, ele colocou a mulher numa situação maravilhosa dentro da igreja. Entendeu? Uma igreja santa, uma igreja abençoada, as mulheres são felizes, são alegres dentro da igreja. Entendeu? Os ataques vão vir em cima da linha de frente, que são os varões. Eles que estão ali. Né? Até quando o meu netinho estava aqui, meu neto está aqui as mulheres, aí eu falo assim, opa, chamou lá fora, fez um barulho lá fora, quem que vai sair lá fora para olhar o que está acontecendo lá? É eu e você, Davi, nós que somos os homens aqui da casa. Nós é que temos que ir lá fora ver o que está acontecendo. Ou nós vamos ficar aqui dentro e mandar as mulheres ir lá olhar o que está acontecendo lá fora. Não vai dar certo. Não quer dizer que nós somos machistas, não. É porque não vai dar certo. Quantas coisas aqui na fazenda que a Dulce às vezes fala com o vizinho nem dá confiança. Eu vou lá, falo na mesma hora, ele resolve. Entendeu, irmãos? Então, o homem, nesse ponto, a mulher é diferente. Não adianta querer essa igualdade, não adianta eu querer fazer tudo que a minha mulher faz, que eu não vou conseguir. Não adianta. E ela também tem muitas coisas que não adianta ela querer fazer, porque não vai dar certo. Todas as vezes. Tem um cachorro do vizinho vir aqui perturbar aqui na fazenda. Já aconteceu isso. A Dulce foi lá e falou com o vizinho nem bola para ela não deu. O dia que eu fui lá e conversei com ele, no outro dia o cachorro dele não apareceu aqui mais. Está dando para sentir como é que são as coisas? Então, quando Jesus coloca o varão como cabeça da casa e a mulher submissa a ele, Jesus sabe o que está fazendo, gente. Jesus está resguardando a mulher, colocando a mulher numa situação privilegiada, dentro da tua casa, dentro da igreja. É assim que eu vejo. Não tem nada de machismo nisso, muito pelo contrário. O Senhor Jesus Cristo viu os irmãos aí, ó, os maridos aí, viu? Aqui, olha a nossa responsabilidade dentro da nossa casa e com os nossos familiares, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Olha a responsabilidade que Jesus colocou sobre nós. Então, repito, a situação da mulher na igreja do Senhor Jesus, ela é uma privilegiada. Jesus, ele amou tantas mulheres, que tirou as mulheres daquela situação do Velho Testamento e colocou elas com toda a liberdade e protegidas pelo marido e pelos pastores e os operadores da igreja. Amém? É dessa forma que eu vejo. Irmãos, pelo atentado da hora, para não ficar muito longo o estudo, eu só quero ler um versículo, tá? Para a gente terminar, e depois a gente continua, se o pastor Hélio aceitar, a gente continua falando dos alimentos, vamos ver, né? Durante a semana a gente decide. Eu queria ler 1 Pedro 3:4, 3:3, né? Que o pastor Weber estava falando. Eu vou só ler 1 Pedro 3, do 1, tá? Para ficar completo o raciocínio, senão fica meio truncado. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O efeito delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso das joias, na compostura dos vestidos,
mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Agora vamos pular para o 7º. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, irmãos, só esse versículo aqui já dava mais uns 15 minutos de bate-papo, né? Principalmente não sejam impedidas as vossas orações, mas eu acho que o objetivo a gente alcançou. É aquele gostinho do quero mais, né? Quero mais ouvir e refletir sobre isso, mas eu acho que a mensagem principal ficou. A mulher, ela pode falar na igreja, mas a mulher, como o pastor Weber falou, ela está numa situação privilegiada, porque ela está sendo amada, ela está sendo protegida pelo esposo ou por um líder espiritual, porque o nosso ataque é principalmente espiritual, né? Não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E dessa maneira, irmãos, a mulher e o homem nunca vão ter que competir, porque eles não são adversários na nova aliança, eles são complementares, né? E essa é a maior bênção que Jesus pôde nos dar. Né? Eu queria saber se o pastor Hélio tem mais alguma coisa para falar, para a gente poder encerrar. Não, eu estou feliz porque essa discussão ela foi muito boa para a gente, sabe? Eu queria ler só mais um versículo. Só que a internet, viu, irmãos? A internet aqui tá oscilando muito, viu? Mas vai lá, leia. Eu queria ler só mais um versículo. E para os irmãos aí, eu queria ler para os homens, os papais aí, os maridos, né? Eu queria ler: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, meus queridos irmãos, amai as vossas esposas e ponto final. E fim de conversa. Viu? E é isso. Bárbaro, é bonito demais. É bonito demais. Irmãos, bênção total. Essa mesa redonda foi muito esclarecedora. Eu acho que vai ser muito bom a gente arrumar um outro texto aí, uma outra coisa para a gente fazer uma mesa redonda. Vamos encerrar aqui a gravação, só com uma oração, depois a gente continua. Deus querido, Deus amado, obrigado, Pai, por esse momento tão bom que o Senhor proporcionou e a gente pôde expor as ideias e podemos, Pai, entender melhor as Tuas coisas, esclarecer as Tuas coisas. Peço que o Senhor abençoe a todos, principalmente aqueles que vão assistir ainda esta mesa redonda. No nome santo e soberano de Jesus, amém. Amém.